Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Estou aqui, meus irmãos, para trazer uma mensagem de fim de ano para os irmãos. Nós estamos terminando o ano de 2025, iniciando o de 2026. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem e desde já eu peço aos irmãos que assistirem esse vídeo, que compartilhem, meu irmão, compartilhem para que outras pessoas também possam assistir, para que elas possam ouvir a mensagem que foi direcionada por Deus e está me usando para trazer essa mensagem na esperança de um ano vindouro. O início do ano é um momento especial para que nós possamos refletir e para que nós venhamos reaver a nossa fé, a esperança, para que nós possamos ter um futuro maior com Deus. Nesse ano que se passou, aconteceram muitas coisas, meus irmãos. Algumas boas, outras nem tanto. Algumas conquistas, outras não. Mas nós temos que entender que o ano ele é novo, mas a nossa vida ela continua sendo a mesma. Nós vamos ter os mesmos problemas, nós vamos estar com as mesmas dificuldades. Só que nós temos que enxergar que quando se inicia um novo ciclo, Deus ele está nos dando a oportunidade de podermos crescer espiritualmente, de podermos confiar mais em Deus, de podermos alinhar novos propósitos, novos projetos. A Bíblia ela nos oferece uma fonte rica em inspiração, meu irmão. E para que nós possamos moldar a nossa jornada, nós temos que nos aperfeiçoar, nos meditar na palavra. Nós temos que encher o nosso coração de paz, nós temos que encher o nosso coração de confiança. E eu gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos para que nós possamos, de alguma forma, se encher. No livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 e 23, o profeta Jeremias ele vai nos dar essa mensagem. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse texto ele lembra que Deus, em sua graça infinita, ele nos dá um novo começo a cada dia. E isso também se aplica para cada ano. Novas são todas as manhãs, meu irmão. Novos são todos os anos. Mesmo que nós venhamos enfrentar desafios, nós temos que confiar no Senhor, nós temos que entregar a nossa fidelidade a Deus, porque através da fidelidade Ele vai nos sustentar. Se nós olharmos para trás, nós vamos lembrar de bênçãos e livramentos que o Senhor nos deu durante o ano. Lógico que nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, mas na grande maioria, meus irmãos, nós vencemos. Salmo 103, versículo 10 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de mim, nem esqueças dos seus benefícios. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, bendizer a Deus, agradecê-lo. Nós temos que entender que Deus tem projetos nas nossas vidas, e nós, quando colocamos Deus à nossa frente, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos fortalece com a fé, Ele nos enche com a sua graça, Ele nos brilha com o teu Espírito. Enquanto nós refletirmos sobre o passado, nós também somos desafiados a deixar de lado o que nos fez perder, o que nos impediu de avançar. Então, meu irmão, não foi fácil, foi um ano difícil, mas nós vencemos esse ano, nós estamos vencendo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, nós estamos iniciando um novo ano, e nós temos que entender que nós temos que entrar esse ano com o coração livre,
livre das mágoas, dos arrependimentos, das culpas. Porque se nós entrarmos esse ano, meu irmão, com o nosso coração cheio de coisas ruins, cheio de tristeza, nós só vamos colher tristeza. Então nós temos que pegar e limpar nossa alma, nosso espírito das coisas ruins que passaram nesse ano, das coisas que nos impediram de crescer, e entrar esse ano com o coração puro, o coração limpo, para que nós possamos receber de Deus aquilo que o Senhor nos entregou. O ano é também uma oportunidade para nós renovarmos a nossa esperança. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 do seu livro, ele nos dá uma promessa tão maravilhosa, meu irmão, que é: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, meu irmão, nós temos que receber essa graça de Deus e nos fortalecer com a sua graça, com o seu poder. Salmo 90, versículo 12 diz: ensina-nos a contar os dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. Quando o Senhor está falando aqui de contar os dias, Ele está falando, meu irmão, para que nós possamos contar todos os dias, para que nós possamos alcançar aquilo que nós clamamos. Então, vai se iniciar um novo ano. São 365 dias, a qual nós temos que contá-los todos os dias de uma forma diferente. Um ano não é apenas uma mudança no calendário, mas uma oportunidade concedida por Deus. Contar os dias significa viver com propósito, meu irmão. Viver com sabedoria e com temor ao Senhor. Mesmo que nós venhamos enfrentar incertezas, podemos descansar na certeza de que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Além disso, nós devemos usar esse tempo para buscar uma vida mais centrada na oração e na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, meu irmão, a lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus e a luz para o teu caminho. Então, quando você se firma na palavra de Deus, quando você medita a palavra, você pode observar que ela te dá brilhos que você jamais vai imaginar. Então, a partir do momento que você começa a meditar na palavra de Deus, Ele vai reavaliar, você vai aprender a reavaliar novos hábitos, novas prioridades, e principalmente você vai ter novas práticas espirituais. Fazer um compromisso de dedicar tempo bíblico e oração nos ajuda a ouvir a voz de Deus e a trilhar um caminho de sabedoria e de obediência. Meu irmão, observa uma coisa: toda vez, eu não sei se é assim com vocês, mas comigo acontece isso, toda vez que eu vou meditar na palavra de Deus, que eu vou buscar a palavra de Deus, eu começo a receber mensagem no WhatsApp, eu começo a receber reels no Instagram, aparece algum vídeo no YouTube que me interessa. Então, quer dizer, aparecem muitas coisas para impedir de eu ler a palavra de Deus, para impedir de eu buscar a presença do Senhor, para impedir de eu meditar na presença do Senhor, para atrapalhar mesmo a nossa vida espiritual. E nós temos que começar a nos policiar sobre essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus ele diz bem claro: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor está nos mostrando, através da palavra, que quando nós entregamos a Deus, quando nós buscamos primeiramente a Ele, tudo que nós pedimos Ele vai entregar. E quando Deus diz tudo, é tudo, meu irmão, que Deus não mente. Então esse é o momento de nós colocarmos Deus no centro das nossas decisões, de confiar no Senhor, de entregar a Ele a nossa vida, porque é através desse momento Ele vai prosperar e nós vamos receber aquilo que nós estamos precisando. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o fará. Quando o Senhor está falando sobre isso, Ele está mostrando que através de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, nós podemos entregar nesse momento o nosso ano ao Senhor. Senhor, eu entrego o meu ano de 2026 ao Senhor e eu vou descansar, porque eu confio que o Senhor fará na minha vida. Então nós devemos entregar o nosso ano nas mãos de Deus e confiar nele e crer que Ele vai abençoar, porque, meu irmão, a esperança ela não está nas circunstâncias, mas em Deus. Mesmo que em tempos difíceis, Deus sempre está no controle. A esperança cristã, ela produz paz,
ela produz alegria, ela produz perseverança. Então, meu irmão, um novo ano não é garantia que você vai receber as bênçãos do Senhor de uma forma rápida, mas que nós entregando nas mãos do Senhor, Ele vai nos conceder a graça, porque Deus já está nos abençoando com um novo ano. Ele está nos abençoando que nós possamos viver um ano em vida. Então, meu irmão, que nós venhamos receber essa graça, porque nós somos chamados por Deus para viver com fé, obediência e com propósito. Então, estamos terminando o ano de 2025, estamos iniciando de 2026, e que eu peço a Deus para que esse ano de 2026 seja um ano abençoado, seja um ano cheio da tua graça, do teu poder, das tuas bênçãos, que seja um ano de prosperidade sobre a sua vida, que seja um ano de livramentos, que seja um ano de cura, de salvação, de libertação, e que o Senhor, na sua infinita graça, esteja presente sobre a tua vida. Que Deus venha abençoar os teus caminhos, que Deus venha abençoar esse ano de 2026, e que a graça do Senhor esteja contigo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. É o que eu mais desejo, que eu clamo ao Senhor. Profetizo na tua vida um ano de 2026 cheio das bênçãos de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Shalom Adonai. Feliz 2026. Feliz ano novo. Deus abençoe a vocês.